queremos abrir espaço para uma entrevista pertinente neste momento. Recebemos o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante. Vamos falar sobre os próximos passos do partido, como que o partido se prepara estrategicamente na política, como recebe as informações também apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal, as informações repassadas pelo jurídico de Jair Bolsonaro diante da prisão e outros assuntos. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Tudo bem, Tainá. É bom ver lá também o nosso querido Gustavo Uribe. Olha, ele vai ficar chateado com você. Não, Uribe para mim é um dos números 1 daqui, porque ele foi um dos que me entrevistou no Roda Viva em algum momento, então não tem como esquecer dele, que é um brilhante jornalista, como todos da casa. Ele está lá em São Paulo, líder, agora. Bom, líder, vamos lá, né? Primeiro entender um pouco, a gente vem falando e tem ouvido muito de vocês sobre as reações, as estratégias que estão sendo pensadas nesse momento do partido, a prisão, não dessa forma, mas a prisão em si já era esperada no curso do processo sobre a trama golpista. Essa prisão preventiva pode até ter pego vocês de surpresa, mas era algo que já ia acontecer. Então, imagino que o grupo político, o núcleo de confiança de Jair Bolsonaro já vinha pensando em como reagir. Nesse momento, líder, como vocês tratam a prisão de Jair Bolsonaro? Não só na esfera política, mas a partir de informações que eu sei estão sendo compartilhadas pelo jurídico do ex-presidente. Bom, nós temos algumas esferas, Tainá, a nos preocuparmos. Lógico que ninguém deseja a prisão de um inocente por pura perseguição política, como está acontecendo com o nosso presidente, nosso eterno presidente Jair Bolsonaro. Mas era óbvio que, como não há imparcialidade, em especial por parte do relator deste caso, e nem muito menos da turma, nós já estávamos esperando. O que a gente não esperava de verdade é que mais um capítulo triste deste momento do nosso país, nós pudéssemos ver uma pessoa ter uma prisão preventiva decretada por uma convocação de uma vigília de oração. Diferentemente do que muitas pessoas querem dizer que ele foi preso preventivamente por causa da tornozeleira, é só ver nas 17 laudas da decisão do ministro Alexandre de Moraes que em 14 ele só fala sobre a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Na 14ª página é que ele fala um parágrafozinho medíocre sobre a tornozeleira, porque isso aconteceu na madrugada de sexta para sábado. Então, essa desculpa que querem falar que foi por causa da tornozeleira é uma desculpa não verdadeira. Nós estamos aqui enfrentando politicamente essa perseguição, vamos denunciar em todos os lugares e em todo o mundo a perseguição que acontece no Brasil e agora mais uma vez configurada como uma perseguição religiosa. Já não basta o que aconteceu com o pastor Silas Malafaia, que teve seu passaporte, que é um pastor que tem igrejas em vários lugares no mundo, passaporte retido, livros de sermões, que ali também é uma perseguição religiosa do ministro Alexandre de Moraes, agora mais uma do ministro Alexandre de Moraes, por causa de uma convocação de uma vigília, ele pratica também perseguição religiosa. Nós vamos denunciar politicamente isso em todo o mundo, no Brasil e no mundo. E lógico, a gente não pode divorciar, Tainá, das questões jurídicas. Para isso, hoje nós temos uma reunião, daqui a pouquinho, às 14 horas, já está começando, na sede aqui do partido em Brasília, onde nós vamos debruçar, ouvir o jurídico. Todos os parlamentares, deputados e senadores do PL estão convidados e convocados para ali estar, para que a gente possa fazer uma avaliação da conjuntura política, jurídica, para ver todos os passos que tomaremos daqui para frente. Líder, duas perguntas rápidas. O senhor disse, então, que deve haver uma denúncia internacional. Os senhores já sabem como deve denunciar o ministro Alexandre de Moraes? E segundo... Não, primeiro eu acho que nós temos que visitar... desculpa, conclui a segunda pergunta. Pode encerrar. A gente vai por partes, é melhor. Nós temos que denunciar isso em todas as embaixadas em Brasília, para mim. Esse é o início de um passo que nós temos que expor esta perseguição política e também religiosa do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que expor nos organismos internacionais como OEA, ONU, etc. Nós não vamos ficar silentes e somente na jurisdição brasileira, porque entendemos que a democracia no Brasil está em xeque com os avanços e os desrespeitos constitucionais do ministro Alexandre, que para mim é um psicopata em alto grau.
Psicopata é uma pessoa que não tem o mínimo de senso de humanidade e o mínimo de senso de justiça. Está claro isso nas decisões do ministro Alexandre de Moraes e cada vez mais isso fica evidente. Então nós vamos fazer todo tipo de denúncia, inicialmente nas embaixadas todas que estão aqui no Brasil e depois nos organismos internacionais. Rapidamente, a segunda pergunta era sobre o PL da anistia. O Paulinho da Força me disse nesse final de semana que ele acredita que a negociação com o PL pode avançar, o que ele chama de PL da dosimetria, que não seria uma anistia ampla e restrita, como os senhores defendem. O senhor considera que, diante da prisão de Jair Bolsonaro, é possível apoiar o PL da dosimetria ou o PL vai seguir na mesma posição de defender uma anistia geral e restrita? Eu quero deixar claro, Uribe, obrigado pela oportunidade, de que quando nós decidimos o PL apoiar a candidatura do presidente Hugo Mota e do presidente Davi Alcolumbre, pessoalmente, o presidente Jair Bolsonaro tratou com ambos os candidatos a presidentes que nós só tínhamos uma prioridade. Para dar o apoio, porque somos o maior partido nas duas casas, nós tínhamos um único compromisso. Aliás, 2 compromissos. Que os vice-presidentes das casas fossem do PL. Está lá, deputado Altineu Cortes, vice-presidente do presidente Hugo Mota, e vice-presidente Eduardo Gomes, do presidente Alcolumbre. Cumprida essa etapa. Segunda etapa, votação do PL da anistia. Como líder do PL na Câmara, desde fevereiro, eu só tive pauta única. E a única pauta que eu tive pedido ao presidente Hugo Mota foi paute anistia. Tenho que reconhecer. Em 2 momentos eu tive que pedir uma exceção para pautar a sustação do processo contra o deputado Ramagem e para pautar a sustação do deputado Gustavo Gayer. Fui atendido essas 2 vezes por justiça pelo presidente Hugo Mota. E a terceira vez, quando ele pautou a urgência da anistia, que eu sempre tinha falado desde março, que a gente ia ter 309 votos, mandei inclusive para a imprensa, e nós tivemos 311. Nós só temos agora para votar anistia a dependência de uma única pessoa, presidente Hugo Mota. Nós do PL, enquanto líder, não abrirei mão e não terei segunda pauta solicitada. É só anistia. Agora, eu não posso tomar decisão, porque a prerrogativa do presidente é a pauta. Eu não posso tomar decisão por ele. Agora, lamentavelmente, aparentemente vai terminar o ano e o presidente Hugo Mota não vai cumprir o combinado que ele tratou com o presidente Bolsonaro, que hoje está preso, aguardando o cumprimento de um compromisso do presidente Hugo Mota, bem como do presidente Alcolumbre. Agora, líder, vamos falar um pouco da condução sobre esse... Bom, o PL da anistia transformaram em dosimetria para ficar mais palatável, ter mais adesão na Câmara dos Deputados. Parece que é algo que tem mais entrada, mas ainda assim, de ontem para hoje, conversando com lideranças do chamado Centrão, não me parece que há grande entusiasmo para votar qualquer que seja a proposta, nem anistia ampla, nem dosimetria. Como é que foi essa construção dessa dosimetria? O senhor falou de um descumprimento de acordo com Bolsonaro, de Hugo Mota, sobre a anistia. Aí depois construíram a dosimetria. Vocês participaram, opinaram. E agora, como convencer esses outros líderes, porque o PL tem a maior bancada, mas sozinho não consegue aprovar o projeto? Como convencer os demais líderes a apoiarem essa proposta? É possível um meio do caminho, uma dosimetria e uma tentativa de destaque em plenário? Bom, vamos corrigir aqui o que eu sempre digo: dosimetria não é prerrogativa do parlamento. É redução de penas. É a proposta do Paulinho, que ele denominou errado e todo mundo começou a seguir a mesma nomenclatura errada dita. Não foi nem pelo Paulinho da Força, eu tenho que fazer justiça, foi pelo ex-presidente da República, Michel Temer, que inclusive é um constitucionalista que não deveria ter cometido este erro nessa nomenclatura. Eu sei que talvez seja marketing, porque falar redução de penas é uma palavra muito grande, aí faz numa palavra só, dosimetria, mas não cabe ao parlamento dosimetria. O que nos cabe é reduzir as penas, se são altas, reduzir, conjugar penas, podemos fazer na legislação, e é o que o Paulinho quer fazer no seu relatório, que até hoje não apresentou. Nós não vamos jamais compactuar com isso. Para nós, só existe uma prerrogativa constitucional para quando há um erro do Supremo Tribunal Federal.
a injustiça, a Débora do Batom, a milhares de pessoas, não é, centenas de pessoas condenadas injustamente pelo 8 de janeiro, as penas não foram individualizadas, pessoas que não quebraram patrimônio público estão condenadas a 14, 15, 16 anos de cadeia, coisa que nem traficante, nem estuprador no Brasil paga. Essas injustiças ao Congresso Nacional, pela nossa Constituição, só cabe uma coisa: anistia. E é isso que nós estamos dispostos a discutir e queremos votar. Mas, para mim, eu não vou fazer cavalo de batalha. O Paulinho quer apresentar um texto de redução de penas ou de conjunção de crimes. É um direito do relator. Mas nós vamos, regimentalmente, apresentar um destaque de preferência pela anistia. E o plenário é soberano. E aí eu quero dizer uma coisa. Todos diziam, não tem votos para votar urgência. Eu sempre disse, temos mais de 309 votos. Deu 311. Eu tenho convicção que se hoje for pautado, só está seguro na figura do presidente Hugo Mota e, no caso do Senado, na figura do presidente do Senado Alcolumbre. Se eles pautarem hoje, eu tenho convicção de que, pelo destaque de preferência que nós vamos apresentar, nós teremos mais de 290 votos e nós vamos anistiar essas pessoas. O que falta é somente os presidentes pautarem. Eu respeito muito meus outros colegas líderes, tenho conversado com eles, sei da dificuldade, em especial da pressão que o psicopata de alto grau, Alexandre de Moraes, faz sobre líderes, presidentes das casas, porque ele pressiona o parlamento, que não é uma atribuição dele, para que isso não venha a voto. Porque Alexandre de Moraes sabe que na hora que for pautado, será aprovado. Quero perguntar para o senhor duas perguntas muito rápidas. A primeira delas, em relação a Altineu Cortes. Hugo Mota deve estar fora do país para participar de um evento internacional essa semana. Altineu Cortes, à frente da Câmara dos Deputados, pautaria o PL da anistia? E segundo, Jorge Messias, o senhor é evangélico, ele é evangélico. O senhor acha que Jorge Messias é um nome adequado para a Suprema Corte? Obrigado pelas duas perguntas, vamos lá. Quem disse que pautaria na ausência é o vice-presidente Altineu Cortes, de quem comungo, sou amigo, ele é meu presidente estadual e não vou responder por ele, porque eu acho que ele já respondeu em público. Em caso de ausência, ele pautaria. Eu, inclusive, soube hoje pela manhã, às 7 horas, logo assim que tinha acordado, de que o presidente Hugo Mota estaria ausente. Inclusive, eu oficiei a chefe de gabinete e a secretaria-geral para saber se é verdade da ausência dele ou não, e se é, qual horário, quando, para saber se o presidente Altineu vai assumir o exercício, a presidência esta semana. Eu preciso saber, eu não tenho essa informação. Assim como você acaba de dizer que ele vai viajar. Eu não tenho. Eu só soube através das redes sociais que ele estaria viajando. Eu gostaria de entender, caso realmente ele esteja viajando, aí só o presidente Altineu pode responder se ele tem como cumprir o que ele assumiu, o compromisso público, ou se ele terá dificuldades. Eu não vou dar resposta pelo presidente Altineu. Com relação ao indicado do STF, eu, na pessoa física, já fui recebido pelo AGU, Jorge Messias, já algumas 2 ou 3 vezes, já conversei com ele, já estive com ele em eventos públicos da Frente Parlamentar Evangélica, reconheço ele ser um evangélico, mas eu também devo dizer, antes de ser evangélico, ele é um petista. Para mim, são duas coisas que não se comungam, até porque, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular uma observação muito interessante. Ele, como AGU, ele peticionou como AGU sobre aquela ADPF das 22 semanas da sistolia fetal de mortes de bebê no ventre de suas mães, com 22 semanas, poder ser feito aquele procedimento de assassinato de bebê com injeção que mata o bebê no ventre. Ele, como evangélico, jamais o seu princípio de fé o permitiria assinar um documento como esse. Mas eu tenho aqui o parecer dele assinado por ele no meu celular. E eu vou expor, inclusive, nas minhas redes sociais. Quem quiser ir lá ver, pode ver nas redes sociais ele, Jorge Messias, como AGU, defendendo o aborto de crianças no ventre de suas mães de 22 semanas acima. Ora, aqui está a prova para mim de que ele é mais petista do que evangélico. Então, eu não sou senador, eu não vou votar
Mas se votasse, eu não votaria para aprová-lo, porque ele fere alguns fundamentos de vida meu, e inclusive como líder do maior partido da oposição que sou, eu não teria a menor condição de dar um voto ao Messias. Acho que o presidente Lula quer colocar militantes do seu partido, militantes do comunismo, assim como foi Flávio Dino na outra indicação, para a Suprema Corte, ao invés de colocar pessoas que vão para lá, não para ser militantes e sim juízes, com a mínima isenção possível. Não a totalidade, que a gente sabe que não existe quando há uma indicação, mas a mínima isenção possível, que não haverá neste caso, porque será um petista evangélico, não um evangélico petista. Líder, obrigada pela conversa. Só trazendo uma atualização, a agenda pública do presidente da Câmara não foi divulgada ainda, mas a gente fez questão de perguntar à assessoria de imprensa e eles dizem que o presidente Hugo Motta não viajou, portanto está no Brasil. Vocês vão enfrentar esse tema provavelmente amanhã, ainda hoje também. A gente espera mais tarde novidades, tem reunião do PL agora. O deputado Sóstenes Cavalcante está indo para a sede do PL, tem conversa com os advogados, com a Michele, com o Valdemar e com as bancadas da Câmara e do Senado. Obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho. Obrigado a vocês, bom trabalho. Obrigado, deputado. Espaço sempre aberto aqui no nosso Bastidores CNN.